Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sejam bem-vindos ao meu canal, antes de tudo. Que vocês tenham um ano de 2026 bem próspero, com bastante realizações pessoais e que você olhe para dentro de você, porque a resposta sempre vai estar lá. A mudança tem que começar de dentro para fora. Se não for assim, se você não seguir essa dica, esse ensinamento, você vai continuar sendo a mesma pessoa, vai continuar tendo os mesmos resultados e o ano não vai ser nada diferente. Então, vamos entrar agora no assunto que eu trago hoje, que é um assunto que está muito presente aí em todos os países. No Brasil nós temos milhões de pessoas que passam por essa condição hoje, que é a ansiedade. E o que é essa ansiedade? A ansiedade, todo mundo costuma falar, a maioria das pessoas, que a ansiedade é um medo do futuro, é um medo do que pode vir pela frente, mas eu costumo pensar diferente a respeito disso. E eu acredito que a ansiedade é o acúmulo de emoções que a pessoa traz de situações difíceis, de traumas que ela presenciou na vida, principalmente vindos da infância. E o que acontece é que quando você não olha para isso, quando você não limpa essas emoções, o seu corpo não consegue, o seu sistema nervoso não consegue se renovar, se auto-renovar. E aí você começa a ter sintomas de ansiedade, porque é como um copo com água, e esse copo ele vai vai acumulando de traumas, de situações dentro desse copo até transbordar. E quando transborda, aí você tem os sintomas. Então, essa ansiedade que as pessoas vivem não começou hoje. Vem de situações passadas, traumas, medos, aflições que a pessoa passou e que não foi resolvido dentro dela. Então vai se acumulando e o seu sistema nervoso vai se desequilibrando cada dia mais, fazendo com que a pessoa tenha sintomas, né? Esses sintomas que são geralmente de tremor, falta de ar, insônia, e às vezes chega a ficar tão forte que a pessoa vai começar a ter pânico, ataques de pânico. Então, para que isso seja resolvido, como eu falei, é preciso que a pessoa tenha a coragem de olhar para dentro dela, de ressignificar, porque geralmente a pessoa corre para o médico quando ela tem ansiedade. 80% da população vai consultar um psiquiatra, e o que é que eles vão passar para você, para a pessoa? Eles vão passar aquilo que eles conhecem, que é o medicamento, que vai fazer com que a pessoa fique controlada por esses remédios, mas não vai trazer a cura. Porque a medicina convencional, ela foi treinada para isso, ela foi treinada para prescrever medicamentos, para colocar um band-aid naquele seu ferimento, naquela sua ferida emocional, naquele seu sintoma. E eles falam para a pessoa que a pessoa vai ter que conviver com aquilo o resto da vida, que não tem cura e que, infelizmente, eles não podem fazer nada a não ser prescrever medicamentos. E esses medicamentos, às vezes, são tão fortes que causam mais problemas para a vida da pessoa, trazem mais efeitos colaterais. Então, é preciso também uma abertura de consciência, uma expansão na consciência, na sua mente. É preciso você saber conhecer, se autoconhecer, se perceber, observar por que que você tem, o que é que contribui para você ter esses sintomas de ansiedade, o que contribuiu na sua vida para que você tenha esses sintomas. Geralmente,
todos esses sintomas, a ansiedade vem da infância. Das pessoas que observem na sua família como foi o seu ambiente familiar quando você era criança. Tinha violência? Era um ambiente inseguro? Você sentia desproteção? Como era o tratamento dos seus pais com você? E essas feridas emocionais é que ficaram em você aí e que estão causando esses sintomas e que se acumularam ao longo da sua vida. E se você não olha para isso, você não vai conseguir a sua cura, a sua autocura. A ansiedade é isso. É a pessoa que ela viveu sempre naquele estado de alerta e ela continua vivendo nesse estado de sobrevivência, nesse estado de medo. É um medo constante de que algo vai acontecer. É uma sensação interna de mal-estar, de não conseguir se sentir bem. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é se sentir bem, porque elas passaram a vida toda com essa sensação interna de mal-estar, de medo, de insegurança. E para elas isso é normal. Ou seja, elas não sabem nem o que é se sentir bem, porque elas nunca se sentiram. Tem pessoas que estão nesse estado, que chegaram a esse ponto. E aí elas não sabem diferenciar o que é se sentir bem do que não é do que está bem, do que não está bem. Elas não sabem a diferença. Para elas, essa sensação de alerta, de sobrevivência, de hipervigilância é normal para elas. Porque é assim, no Brasil, principalmente, como tem milhares de pessoas, foi divulgado que milhares de pessoas passam pela ansiedade hoje, por esse problema. Eu acredito que tem muito mais pessoas que elas nem sabem que elas têm ansiedade, porque elas consideram isso como algo normal na vida delas. Mas não tem nada de normal. O normal é você se sentir bem, é você sentir paz, segurança, confiança, é você ter um sono reparador. Isso é que é a pessoa ter uma qualidade de vida. A pessoa estar livre de ansiedade. O que é muito difícil a pessoa ter. Porque geralmente os lares, né, os pais principalmente, tinham muitos conflitos na família, tinha muita briga, tinha muita violência naquela época e ainda hoje tem. E a criança passou por isso e ela não soube processar, você não soube processar. E isso ficou guardado dentro de você, como dores emocionais. Então, gente, o tempo todo a pessoa fica querendo buscar algo para ela se sentir melhor. Algo aonde? Algo fora dela. Aí a pessoa às vezes também busca o alívio, né? O alívio na comida, o alívio nas drogas, o alívio nas compras. Mas ela está sempre buscando fora quando a solução é dentro dela. E enquanto ela não olhar para isso e não curar a raiz que está provocando esses sintomas, ela vai continuar nesse estado interno de mal-estar, de muitas vezes tristeza, muitas vezes a pessoa não consegue ter sucesso na vida, a pessoa não consegue ter autoconfiança, não consegue relaxar, não consegue realmente ter uma qualidade de vida. Mas hoje a gente tem muitas possibilidades, muitas técnicas de cura que podem ajudar você a sair, né, desse estado de luta ou fuga, que é um estado de luta ou fuga que a pessoa vive de 24 horas. É como se ela não estivesse segura, não consegue relaxar a mente, não consegue relaxar o corpo. Mas tem técnicas
Tem também a meditação, que é algo muito importante, a respiração, um trabalho de respiração que a pessoa pode fazer para acalmar o sistema nervoso, para diminuir o cortisol. E, enfim, tem várias técnicas, várias ferramentas hoje em dia que a pessoa pode buscar para sair desse estado, dessa situação. Porque medicamento não vai trazer a cura. Medicamento só vai aliviar e muitas vezes piorar o seu estado. Então esse é o recado que eu tenho hoje para você. Que você busque algo mais profundo, que a resposta, que a solução está dentro de você, não está no medicamento. E procurar também buscar coisas que elevem, né, a sua consciência, que expanda a sua consciência, que traga paz ao invés de medo, que traga muito mais equilíbrio emocional para você. Pare de assistir esses noticiários 24 horas. Pare de estar em contato com essas notícias, com a internet, essas coisas que só fazem você se sentir mal. Busque ler um bom livro, busque se autoconhecer. Porque cada vez que você faz isso, melhor internamente você vai se sentir mais seguro, mais confiante. E quanto mais você expande a consciência e você sabe quem você é, porque você não é esse corpo, você não é essa mente. Você é uma consciência manifestada nesse corpo. Antes de você, antes dessa mente, existe uma consciência. Existe uma essência que é perfeita, que é inteira. E que você não está conseguindo mais acessar esse estado interno de paz, de harmonia. E por isso você se sente também dessa maneira. Quando você chega a esse conhecimento, você consegue o tempo todo, pelo menos a maior parte do tempo, estar conectada com essa energia, com a verdade sobre você, com a consciência. Mais qualidade de vida, mais paz interior você vai ter. Porque você é um ser perfeito, é um ser eterno, que está aqui para ser feliz, para viver com prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Mas você esqueceu disso, a gente esqueceu de quem nós somos, de que somos uma consciência que observa tudo isso. Enquanto você estiver conectado com essa mente, com essas emoções, com esses traumas que você traz, você não vai conseguir ter paz. Então busque tudo isso. Busque se autoconhecer. Busque conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso foi uma citação que Jesus sempre falou, mas que as pessoas não conseguiram entender. A verdade que ele fala é isso. É de quem você é. É de como funciona a realidade e o mundo. E então a minha mensagem de hoje é essa. Para as pessoas que sofrem com esse problema de ansiedade, eu quero dizer que existe sim a cura, que existe a saída. E que você busque ter mais fé, mais confiança em você, na vida e em Deus, como consciência. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.